Louvado seja Deus. Hoje é culto de quê, irmãos? Tadel. Culto de quê? Tadel. Aleluia, louvado seja Deus. Culto de Tadel. Graças a Deus por isso. Eu me sinto mais à vontade pregando no culto de Tadel. Vocês acreditam nisso? Eu já falei pro pastor Eli, eu gosto mais de bater, então culto de Tadel é melhor. Aleluia, louvado seja Deus. Brincadeira, irmãos. É porque eu não sei porquê, mas eu acho que eu e a diaconisa Edna somos mais encaixadas para culto de Tadel. E a gente começou nessa área, aí agora para sair para outra, a gente tem que tentar entrar no quadrado dos outros. Aí fica meio esquisito, né? Mas eu estava recordando algumas coisas porque a gente fica meio mecânico quando a gente faz um treinamento avançado de líderes. O que é isso? Por que isso? Para quê? Qual a necessidade? E quarta-feira passada o pastor ele fez uma brincadeira, uma dinâmica lá na nossa célula, na nosso bate-papo lá em casa. E eu achei interessante a gente hoje fazer aqui para que a gente possa, se despertar. Por que a gente precisa ser treinado? Para quê exatamente? Eu vou chamar algumas pessoas aqui. Eu queria que você viesse com muito carinho em nome de Jesus, já que eu já falei da diaconisa Edna, então já vou chamar ela. A Rayane, vem Rayane, por favor. Daniel, por favor. Tamires, me ajuda aqui nessa também, em nome de Jesus. Aleluia. Giovana, vem Giovana. Pronto, aqui ó. Glória a Deus. Pode subir aqui, por favor. Eu vou começar aqui, deixa eu ver por quê. Daniel, vem você, Daniel, você na minha frente, olha. Vocês vão fazer uma fila, todo mundo virado para lá. Isso, todas assim. Quando eu tocar em você, você vai virar. Mas enquanto isso também, você vai ser a última. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Vem mais pra frente assim, para não ficar muito apertado. Vem mais pra cá, para todo mundo te observar. O Daniel, fica aqui, Daniel. E eu vou chamar, vocês não podem olhar para trás, tá bom? Senão estraga a brincadeira. A brincadeira é a seguinte, eu vou ficar aqui para vocês me olharem e saberem. Depois que você virar, você não vai falar absolutamente nada, tá bom? Certo? Combinado? Então vamos lá. Eu não sou muito boa aqui no pastor Eli, mas eu vou tentar, vamos lá. O que eu fizer para você, você vai fazer parar. Entendeu? Tatiana, sai da frente. Vocês podem sentar em nome de Jesus. Obrigadinho pela colaboração. Eu vou explicar o que eu fiz. Gente, eu peguei uma maçã na árvore, limpei na minha blusa, mordi, coloquei na cabeça, atirei e depois uma flecha e vibrei com ela. Mas você viu que chegou lá no final? O negócio. Gente, por que essa
dinâmica, hoje me fez lembrar dessa dinâmica, porque essa dinâmica nos mostra como a vida do ser humano é. Porque às vezes a gente segue a nossa vida fazendo aquilo que a gente aprendeu do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó. E aonde ficou a palavra em tudo isso? A gente acaba se perdendo. E quando a gente está aqui treinando, o nosso treinamento é baseado no nosso manual, que é a palavra de Deus. Então é muito necessário a gente não rejeitar, não ficar indiferente a esse aprendizado. E sabe o que é interessante? Que nenhum fez por mal, mas um entendeu de um jeito e passou do jeito que entendeu, e o outro entendeu do outro jeito e passou do jeito que entendeu. E ninguém está mal intencionado em passar errado, pelo contrário, não pode repetir. Não, todo mundo faz o seu melhor, mas ainda assim alguma coisa se perde pelo caminho. Então nós precisamos sempre estar pautados na palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. Se você entendeu e acha que foi produtivo para a tua vida, dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Então vamos para a palavra de Deus nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos falar acerca de homens que tiveram frustrações, limitações e guerras, assim como eu e você. Mas ainda assim, eles escreveram o Salmo. Salmo 42. Salmo 42, que foi escrito pelos filhos de Corá. Diz assim a palavra do Senhor no verso 1 em diante: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando nós olhamos para esse salmo, é um salmo muito bonito, onde nós vemos a necessidade, a ansiedade de estar com Deus desses homens. Mas porém, eles tiveram uma trajetória de vida muito triste. E ele fala sobre a necessidade da corça pela água. Você já pensou e já percebeu quanto tempo o ser humano sobrevive sem água? E a Bíblia nos fala que Jesus é a água da vida. E nós muitas das vezes queremos passar algum tempo sem ter contato com essa água maravilhosa. E é questão de sobrevivência. E os filhos de Corá perceberam isso. Eu quero contar um pouquinho sobre a história deles. Eles passaram por 3 desafios. Eles eram sem origem, sem herança e sem família. Vamos repetir comigo? Sem origem, sem herança, e sem família. O livro de Números, capítulo 26, do 9 ao 11, vai nos contar por que eles eram sem família, ou sem origem. Números 26, do verso 9 ao 11. E os filhos de Eliabe foram
Menuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando dentre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. O 10. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá. Juntos seguidores morreram, quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. O 11. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Ali em algumas Bíblias diz: os filhos de Corá não morreram. Quando eu estava preparando essa mensagem pela primeira vez, eu me recordei que quando eu cheguei no Piauí, as pessoas me paravam na rua: ei, você é filha de quem? E é engraçado que as pessoas realmente pegam no seu braço e falam: ei, você é filha de quem? Porque todo mundo, conhece a descendência, então como? Imagina esses homens, filhos de Corá, no meio de um povo onde também todo mundo conhecia todo mundo, onde todo mundo era das tribos, cada tribo era reconhecida e cada um se conhecia. Eles se sentiam sem origem. Você é filho de quem? Será que ele tinha coragem de falar: eu sou filho daquele traidor, daquele lá que foi consumido? Muitas das vezes nós nos vemos nessa situação. Nós não temos uma origem. Nos vemos até órfãos, de certa forma. Falar: da onde eu vim, a pastora não sabe tudo que eu passei, tudo que aconteceu na minha vida. Mas esses homens, eles nos deram exemplo. Eles nos deram um exemplo. Ainda no Salmo 42, você que tiver com a sua Bíblia, pode deixar marcado, porque nós vamos voltar a ler. Quando eu vejo esse versículo, o versículo 3 do Salmo 42, ele diz assim: olha, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Olha que coisa séria. A pessoa está ali, passando por aquele momento, se sentindo sem origem, se sentindo, e ainda era zombada, confrontada. E muitas das vezes nós nos vemos assim. E hoje, um culto de treinamento de líderes. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vida. Principalmente porque nós estamos na presença do Senhor. Nós não podemos aceitar menos daquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem o melhor para nós. Ele fez o maior sacrifício. E muitas das vezes nós estamos nos contentando com migalhas, com restos. E o Senhor tem o melhor para nós. Vamos para Josué capítulo 13, verso 33. Que nós vamos ver por que eles eram sem herança. Josué capítulo 13, verso 33. Que diz assim, olha: mas a tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera. O Senhor já tinha dito isso, que o povo, os levitas, eles eram escolhidos para adornar, para limpar, para cuidar da casa, do templo, do tabernáculo. E eles não teriam uma herança física, mas participariam das bênçãos que chegassem até ali a casa do tesouro, até o tabernáculo. Mas ainda assim, quando eu penso sobre esse assunto, sobre esses filhos de Corá, eu fico pensando: que idade esses filhos tinham?
Se eles eram muito novos, eles não tinham direito de herança, ok. Mas se eles já tivessem uma certa idade, eles também não tinham direito de herança, porque eles não tinham herança. Então eu pergunto para vocês, como será que era a vida desses jovens, ou desses moços, ou desses homens? Ainda assim eles escreveram o Salmo 42. A minha alma anseia por ti, o Deus vivo. Louvado seja Deus. Assim como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti. Sabe que eu fico meditando e pensando que por muito menos, por poucas coisas, nós nos revoltamos, nos entristecemos, nos deixamos abater. E olha o que diz a palavra no Salmo 42, verso 4 em diante. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graça no meio da multidão que festejava. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Tinha momentos de tristeza, de guerra e de dor, mas olha o que ele mesmo dizia para ele: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso é que me lembro desde da terra de Jordão, as alturas do Hermon, desde os montes de Mizar. Mas ele ainda dizia para ele mesmo, que na minha Bíblia aqui não tem separação, era só o versículo 5. O 6 não está aqui. Ele dizia o quê? Que ele tinha esperança no Senhor, que era o Salvador. Ele, ainda que a alma dele estivesse aflita, ainda que a alma dele estivesse abalada, e ele também se reconhecia sem família. Números capítulo 16, verso 31 e o 32. Diz assim: assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, e o chão debaixo dele fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e engoliu, juntamente com as suas famílias e com os seguidores de Corá e todos os seus bens. Então, tudo aquilo que eles chamavam de casa, a tenda onde eles moravam. E sabe o que me remetia a pensar essa passagem também? Quando eles eram motivo de chacota, de zombaria. Eles se sentiam, onde as pessoas perguntavam: ah, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Eles se sentiam angustiados. Mas ainda assim, olha o que eles dizem no verso 7 em diante de 42 de Salmos: abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as suas ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Tem palavras na Bíblia que a gente lê e a gente precisa buscar um auxílio. E quando eu li esse versículo, eu entendia que havia uma cachoeira muito forte. Eles tinham medo que os seus ossos fossem esmagados pela força dessa cachoeira, de tão forte que ela vinha. E por isso que fala assim, né? E todas as cachoeiras e as suas ondas e os vagalhões se abatem sobre mim.
Aí ele fala o 8: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite. Esteja comigo a sua canção, a minha oração ao Deus que me dá vida. Graças a Deus. Eles sabiam que mesmo sem herança, sem origem, sem família, o Senhor poupou a vida deles. Maravilha. Eles sabiam que o Senhor tinha cuidado deles, assim como o Senhor cuida de cada um de nós. Mesmo quando nós olhamos e parece que nós não merecemos, ou a nossa vida não tem tido a trajetória daquilo que nós esperamos. Esses dias eu conversava com uma irmã e eu me recordava de certa passagem do apóstolo Paulo. E quando a gente fala sobre a trajetória de cada homem de Deus, você vai ver que tudo começou em um lugar e terminou em outro. Mas a trajetória por esse caminho não foi fácil, assim como não é às vezes para mim e para você. Mas o Senhor está ali, ó, de dia e de noite. Aleluia. Esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus a quem nós servimos. Só que muitas das vezes nós não conseguimos viver isso em nós, para nós. Como nós vamos conseguir compartilhar isso com outros? Muitas das vezes nós viemos à igreja, mas hoje tem dia de culto, né? Já deu a hora, estou atrasado. Em cima da hora. Não, o Senhor, Ele tem muito mais para mim e para você. Ele quer que nós venhamos nos envolver com Ele. Ele quer um relacionamento conosco. Assim, sabe o que eu fico olhando? Que esses homens, eles ainda assim, mesmo por mais que eles fossem crianças, eu não sei a idade deles, a Bíblia não fala, embora eu tenha procurado bastante para me aprofundar nessa área, e não encontrei a idade deles, né, na época da morte do pai. Mas o que eu entendo é que também, assim como eles viram a vida do pai deles ser destruídas por uma desobediência a Deus, ele via a conduta de Moisés. Ele tinha um espelho de um homem de Deus na congregação, de um homem que servia a Deus, e detalhe, que era primo do pai deles. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos continuar lendo aqui o Salmo 42, o verso 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo meu inimigo? Até quando os meus ossos sofrem agonia mortal? Quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Então eu percebo que a vida deles não foi por um pouco período, mas a vergonha deles, porque eles eram filhos daqueles traidores, se perpetuou por um tempo arrastado, por um tempo longo. E quando a gente pensa nisso, o Senhor, Ele quer nos tirar dali, mas é necessário que a passagem por ali nos ensine alguma coisa. Maravilha. Como eu comentei sobre o apóstolo Paulo, que eu estava conversando com a irmã. Paulo estava em Cesareia. Ele queria ir para Roma. Nessa trajetória, muita coisa aconteceu. E coisa desagradável. Ele passou por tempestade, naufragou o barco onde ele estava, foi picado pela cobra, ficou preso na ilha por um tempo. Tudo isso serviu para que ele se tornasse o grande apóstolo Paulo que nós conhecemos pelas Escrituras. Mas às vezes nós estamos presos em algumas coisas. Hoje eu escutei uma frase que eu achei muito bonita, eu até anotei. Nós queremos às vezes que a nossa vida mude, mas desde que as mudanças, elas não dependem da minha atitude. Eu quero que a coisa
coisa fique diferente, eu quero que a coisa não seja desse jeito. Mas eu não tenho feito nada para que isso mude. Ah, mas o louvor tá... Eles só estão cantando 2, podia ter 3, podia ter 4, mas eu não estou lá me envolvendo com louvor. Ah, mas só a pastora prega no domingo, prega na terça. Mas eu não estou lá, pastor, ele estou aqui, se precisar de mim. Sabe? É umas coisas assim que às vezes a gente quer que mude, mas a gente não faz. A gente não se dispõe a fazer. Aí eu tenho uma pergunta para você. O que você está disposto a fazer para mudar a situação que não te agrada agora? O que você está disposto a fazer? Eita Deus. Humanamente falando, talvez o motivo que eles tivessem era de ter desejo de ter morrido junto com os pais deles, com a sua família. Mas eles perceberam que Deus tinha tido misericórdia deles. Muitas vezes eles ficavam abatidos, mas eles tiveram a escolha. E hoje eu e você tem a escolha. Eles poderiam se revoltar, eles poderiam dar o chilique, mexer o ombrinho, mas eles decidiram adorar. Eles decidiram ir para a casa do Senhor e fazer o que eles eram chamados. Aleluia, louvado seja Deus. Diante da destruição da sua família, eles poderiam estar até se sentindo sem o apoio de Deus. Por isso que muitas das vezes eu e você nos perguntamos: será que Deus está vendo o que está acontecendo? Onde Deus está? Muitas das vezes nós nos perguntamos: será que Deus não está vendo que isso aqui que o João está fazendo comigo não é justo? Todo mundo pega o João. Eu também vou pegar João. O consolo deles era adorar a Deus no templo e festejar. Era um privilégio que eles tinham. Aleluia. E teve um momento que eles tinham que ter ou a convicção, onde eles demonstrariam a sua fé, ou eles iam ser levados pela circunstância. Então, eles seriam levados pelo seu medo. Sua angústia era tanta que sentia como a alma fosse martelada pela cachoeira das águas. Na nossa caminhada, nós encontramos alguns obstáculos. E eu quero falar também hoje sobre 4 obstáculos que nós encontramos: o medo, a dúvida, a acusação e os dardos inflamados do inferno. Em Isaías capítulo 41, 10, olha o que o Senhor fala sobre a sua dúvida. Quantas vezes o inimigo tem plantado dúvida no teu coração? Aleluia. 41, 10, que diz assim: por isso, não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu, o seu Deus, eu o fortalecerei e ajudarei. Eu o segurarei com as minhas mãos direita vitoriosa. O Senhor nos exorta a não precisarmos ter medo. Se nós olharmos para histórias desses filhos de Corá, nós podemos até nos comparar, nós podemos olhar e falar: realmente era motivo de ter medo. E você passa por situações e você fala assim: não, mas agora nós chegamos no impasse, pastora, porque toda uma situação que realmente é de dar medo. Mas na verdade, o Senhor, Ele deixa escrito na palavra dele: 366 dias, não temas, para que nenhum dia do ano você esqueça que Ele diz para você: não temas. Olha para o seu irmão do lado e fale para ele: não temas, o Senhor é contigo.
Deus, louvado seja Deus. Só que é interessante que os obstáculos que o inimigo coloca na caminhada de um líder não é só o medo. Tá bom, pastor, o medo eu já entendi, Deus está comigo, eu vou conseguir vencer em nome de Jesus. Mas aí, você sai ali fora, fala, não, essa palavra que a pastora pregou foi boa, muito boa, mas não é para mim, né? É pro João? Pelo menos. Uma coisa boa para você, tá vendo, João? A palavra não é para mim, gente, não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque ele te lança dúvida. O maior, eu ainda arrisco dizer, na minha opinião, pastora Tati, que o maior inimigo da fé não é o medo, não é a falta de coragem, não é nada, mas é a dúvida. Porque ela, olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, verso 6. Tiago, capítulo 1, verso 6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Nós não estamos aqui para julgar, nem para analisar os outros. Mas a palavra nos ensina que nós devemos aprender com aquele que erra, com aquele que cai. Quantas pessoas eu e você já vimos que não conseguem se manter firme em pé e fica lançada de uma parte a outra por causa da dúvida? Que eu e você venhamos nos aperceber, Senhor, eu não aceito espírito de dúvida na minha vida, porque a tua palavra fala que quando eu pedir, eu tenho que pedir com fé, em nada duvidando, porque senão eu vou ficar que nem a onda que é lançada para lá e para cá e fica perdida. Louvado seja Deus. E o outro obstáculo que atrapalha muito a caminhada de nós líderes é a acusação. Mateus capítulo 5, verso 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Você está sendo acusado, está sendo perseguido por causa da sua fé? Porque eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer? Porque eu estou cumprindo o meu chamado? E o inimigo fala, olha, mas está todo mundo olhando, e outras pessoas estão falando, as pessoas estão te acusando. Você pode saber que você tem direito do reino dos céus. Amém? Louvado seja Deus. E os dardos inflamados do inimigo também é algo que é um obstáculo na vida do líder. Louvado seja Deus. Efésios capítulo 6, verso 16. É um versículo bastante conhecido. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu gosto de explicar um pouquinho sobre esse versículo da forma como o Senhor me fez entender. O escudo da fé, ele precisa estar forte. Até às vezes eu brinco, se eu pegar um escudo de papel, qualquer seta, qualquer dado, qualquer coisa vai diluir
ou me atingir. Mas se o meu escudo tiver, forte, se o meu escudo for forte, os dardos vão chegar até você e vão cair. E sabe o que é interessante? Que é um escudo da fé. E a palavra de Deus nos fala que para nossa fé ser fortalecida, para nossa fé aumentar, a gente precisa dar ouvido à palavra de Deus. Para vencermos, então, os dardos inflamados do inimigo na nossa mente, é através do escudo da fé. A nossa fé tem que estar fortalecida para que esses dardos caiam por terra. E sabe o que acontece? Que toda a nossa guerra, todo o nosso problema começa aqui. Porque você ouviu uma palavra, porque você vê que até mesmo os filhos de Corá estão perguntando: onde está o teu Deus? Eles se sentiam angustiados, se alimentavam das suas lágrimas por causa disso. E muitas das vezes somos eu e você. Estamos se sentindo aflitos, angustiados, não conseguimos olhar para uma saída. Por quê? Porque o inimigo colocou algo na nossa mente, a gente acolheu e ainda a gente acaba regando aquilo. Porque a gente fica pensando. E é interessante que a palavra de Deus também nos exorta: medite de dia e de noite na palavra de Deus. Josué foi alertado lá no começo. Lá quando ele ia levando o povo, ele foi orientado: Josué, não deixe de falar dessa palavra, não deixe de meditar nela. Mas aí sabe o que o inimigo faz com os dardos inflamados? Ele coloca na tua cabeça e você fica ali pensando. Aí o teu foco não é mais bênção, não é mais palavra, não é mais Jesus, não é mais adoração. Ai, o meu problema é tão grande. Ai, é um gigante. Você muda o foco. E é isso que o inimigo quer. Quando ele traz o medo, quando ele traz a dúvida, quando ele traz a acusação, e principalmente quando ele traz os dardos inflamados do maligno sobre a nossa mente. Então tome muito cuidado para que o seu foco não seja desviado por esse inimigo. Amém? Louvado seja Deus. E eu deixo para você uma pergunta: o que você está disposto a fazer para mudar a situação que não te agrada agora? Amém? Porque muitas das vezes nós estamos numa situação que não nos agrada, não está bom para nós, mas nós também não estamos dispostos a fazer nada. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.